Então, hoje eu sinto a necessidade urgente de fazer um vídeo para explicar o que aconteceu com a renúncia de Bento CX. Por que ela é inválida e por que, de acordo com o direito canônico, mas também de acordo com os fatos concretos, é necessário enfrentar essa divisão que vem se instalando na igreja há muito tempo, mas na unidade dos verdadeiros cristãos que amam o Senhor. E então, um ponto de vista também dado pelas profecias, que é muito importante porque significa ouvir o que o Senhor nos diz. E se não ouvirmos o que o Senhor nos diz, bem, nos desviaremos. Então, começarei pelo primeiro ponto, que é tudo que diz respeito aos elementos que nos explicam por que essa renúncia é inválida. Então, não poderia dar tudo a vocês neste vídeo, mas convido vocês a assistirem as outras playlists que coloquei no meu canal e entre outras. Sobre o primeiro ponto aqui, sobre o direito canônico, convido vocês a assistirem a playlist chamada Renúncia de Bento X. E vocês têm 3 vídeos feitos por Andrea Ciolchicchi, um jornalista italiano que passou 3 anos pesquisando, entrevistando canonistas e juristas que trabalharam e mostraram toda a linguagem que Bento X usou tanto no texto de sua renúncia quanto em todo o tempo em que esteve, por assim dizer, preso no Vaticano, para nos enviar mensagem de SOS, por assim dizer, para nos contar o que realmente estava acontecendo. João Paulo II sabia da existência da máfia de Sangueio. A máfia Singalha é formada por 9 cardeais que se reuniam há anos em uma abadia na Suíça para tentar eleger um cardeal de sua própria escolha e colocar alguém que fosse um deles no trono de Pedro. Eles se deram a conhecer por meio de um cardeal belga, o cardeal Denils, que não hesitou em dar uma entrevista à televisão, Flamenga, na qual explicou em irlandês que eles estavam se reunindo em Singalha, na Suíça, para colocar Bergalho no trono de Pedro em 2005, mas que não havia funcionado em 2005, mas que finalmente haviam conseguido em 2013. E ele sorriu e disse: nós nos chamávamos de máfia. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Kardinaal Daniels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheim het verzet tegen Jozef Ratzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bisschoppen bij en een paar kardinalen, te veel om op te noemen, maar waar heel vrij uitgesproken werd. Er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. Wanneer paus Johannes Paulus II sterft in 2005, schuift de groep al de huidige paus naar voren als zijn opvolger. Maar het wordt toch Ratzinger. Daniels kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbergen. The proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, dan moet je wachten tot hem eet. Maar het duurt niet lang voor de groep van St. Gallen een nieuwe kans krijgt. Want paus Benedictus treedt onverwacht af. In 2013 heeft deze groep eigenlijk wel haar streven bereikt, namelijk met de keuze van paus Franciscus. En in zekere zin kun je dus zeggen dat door deelname aan die groep de kardinaal toch wel een van degenen is geweest die de voortrekkers zijn geweest van de keuze van paus Franciscus. Kardinaal Daniels staat dan ook te stralen naast paus Franciscus op het balkon in Rome. Sindsdien gaat hij regelmatig naar daar om te praten met de paus. Volgende maand is hij opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de synode over het gezin. Então, todos que moram na Bélgica e estavam assistindo a televisão na época da morte de João Paulo II se lembram do cardeal Denils, que voltou do Vaticano furioso porque o cardeal Ratzinger havia sido eleito papa e que se tornou nosso Papa Bento X. Ele estava furioso porque não havia funcionado naquela época.
Por outro lado, ele ficou muito, muito, muito feliz quando deu certo em 2013, mesmo se você olhar para o foto de Burgalho chegando na escadaria do Vaticano após a renúncia de Bento X, bem que está à sua esquerda na escadaria como Cardeal Denilson, o convidado de honra. Ele era chamado de fazedor de papas. Fizeram questão de elegê-lo. João Paulo II, que já estava ciente antes de sua morte da existência dessa máfia singular que se reunia na Suíça para conspirar, havia mudado o direito canônico no que ele chamou de Universidade Denis Gregis. Entre outras coisas, ele disse que aqueles cardeais que se reúnem para influenciar um conclave fora do conclave são excomungados automaticamente e que, se tiverem sucesso, a pessoa que elegerem será invalidada. Aqui estamos no site do Vaticano e, como vocês podem ver, vocês têm que escolher a língua francesa aqui à direita. Constituição Apostólica de João Paulo II. E então vocês descem para a segunda parte, pegam o capítulo 6 e vão direto. Então, leremos 79 e 81. Então, em 79, confirmando também as prescrições dos meus predecessores, eu proíbo qualquer um mesmo que ele seja investido com o cardeal 8 para contrair compromissos enquanto o pontífice estiver vivo e sem tê-lo consultado sobre a eleição de seu sucessor, ou para prometer votos, ou tomar decisões sobre o assunto em reuniões privadas. Além disso, no número 81, que os cardeais eleitores se abstenham de qualquer tipo de pacto, acordo, promessa ou outro compromisso de qualquer natureza que os possa obrigar a dar ou recusar seu voto a um ou mais candidatos. Se essas coisas acontecessem, de fato, mesmo sob juramento, decreto que tal compromisso é nulo e que ninguém é obrigado a mantê-lo. Ides, e desde já castigo com excomunhão o sentenciador, ou seja, automaticamente os transgressores desta proibição. No ponto 76, aqui, você vê que se a eleição foi feita de forma diferente do que está prescrito nesta Constituição, ou se as condições aqui estabelecidas não foram observadas. A eleição é, por esse mesmo fato, nula e sem necessidade de nenhuma declaração sobre o assunto e, portanto, não dá nenhum direito ao eleito. Em conclusão, não há necessidade de nenhuma declaração de ninguém, de nenhuma cardeal algum, caso não tenha sido respeitado tudo que está aqui declarado no Domingos Gregório de João Paulo II. Então, é a eleição que ocorreu. É nula e sem efeito, sem necessidade de qualquer declaração a esse respeito por parte de quem quer que seja. Não há necessidade de alguém dizer que a eleição é inválida. É pelo próprio fato de que houve coisas que aconteceram que não estavam certas. Mas não foi só isso que foi invalidado em relação ao universo grego. Houve várias outras coisas que aconteceram. E, entre outras coisas, no ponto 80, João Paulo II havia declarado que eu quero confirmar o que foi sancionado pelos meus predecessores para excluir qualquer intervenção externa na eleição do soberano pontífice. Portanto, mais uma vez, em virtude da santa obediência e sob pena de excomunhão, proíbo todos e cada um dos atuais e futuros cardeais e, no terreno secreto do colégio cardinalício, todas as outras pessoas que participem da preparação e condução do que é necessário para a eleição, de aceitar, sob qualquer pretexto, de qualquer autoridade civil a missão de propor um veto, mesmo na forma de um simples desejo, ou revelar, seja todo o colégio eleitoral reunido, seja a cada um dos eleitores por escrito oralmente, imediatamente ou indiretamente, por meio de intermediários antes do início da eleição, durante sua realização. Quero que essa proibição se aplique a qualquer forma de interferência, oposição ou desejos pelos quais as autoridades civis de qualquer ordem e de qualquer grupo ou indivíduos desejem interferir na eleição do pontífice. Esse ponto é muito importante porque agora sabemos que alguns anos depois, em 2016, foram descobertos e-mails de John Podesta, secretário de Hillary Clinton, nos quais ele falava sobre uma primavera eclesiástica que eles iriam organizar como haviam organizado todas as outras primaveras. A interferência muito concreta da facção de Hillary Clinton, Obama, etc., na eleição de Burgalho foi, de qualquer forma, confirmada posteriormente. E então, novamente, algo que não era normal. E João Paulo II sabia muito bem quais eram as pressões para ir nessa direção. E então, encanar aqui no número 77, André Achuni falará sobre isso com mais detalhes no vídeo que eu realmente recomendo que você assista na playlist do Renúncia de Bento XVI. Este é o aspecto do Cânon 302 de que estamos falando aqui. Declaro que as disposições relativas a tudo que precede a eleição do Romano Pontífice e sua conduta devem ser observadas em sua totalidade, mesmo que a vacância do mar apostólico ocorresse pela renúncia do Sumo Pontífice conforme a norma do Cânon 332, parágrafo 2, do Código do Cânon 3, parágrafo 2. Pois bem, o Cânon 332 não foi corretamente observado na renúncia
renúncia. Então, Andreas Chons, de fato, se concentrou no fato de que a renúncia, o texto da renúncia, que ele chama o próprio Bento XVI, chamou de declaração e não de renúncia. Portanto, nem sequer foi uma renúncia ou uma abdicação. Mas ele dá vários elementos que mostram que Bento não queria abdicar. Ele foi forçado a encontrar uma maneira que eles já haviam preparado há algum tempo, com João Paulo II modificando o direito canônico. Uma maneira de se colocar em um mar impedido. Ele foi impedido de governar. Várias coisas que as indiscrições de várias bolinhas mostram que tudo estava decidido por ele. Ele até confidenciou a um bispo que lhe perguntou: por que você não muda tudo na igreja e se faz obedecer para colocar tudo em ordem? Ele respondeu: minha autoridade para em suas portas. Houve uma rebelião no Vaticano. Os cardeais ao redor dele não fizeram o que ele disse. Sua correspondência foi tomada e respondida em seu lugar. É o que diz a Virgem. Ela diz nas mensagens à bola que ele só pode confiar em, no máximo, 5 pessoas, pois ela diz que é o que você pode contar nos dedos de uma mão. Então você vê que Bento X fez isso desde o início. Houve alguns preletos que disseram: será quando ele for eleito? Houve preletos que disseram: mas isso durará apenas 2 ou 3 anos e passará muito rápido. Veremos passar muito rápido. Então você vê Daniels que não estava feliz. Muitos não estavam felizes e fizeram tudo o que podiam para pressioná-lo a renunciar. Até o cardeal Martini de Milão, antes de morrer, teria dito a Bento X: é hora de você ir. Um ano antes de sua renúncia, já se dizia nos palácios sagrados que ele renunciaria dentro de 1 ano. Isso já havia sido publicado por Antônio Sochi. Então Bento XVI havia preparado isso há muito tempo. Uma maneira de modificar o direito canônico era separar o mônus do ministério, para garantir que ele não renunciasse de fato ao mônus. No entanto, era precisamente o caso de que era necessário renunciar ao mônus desde João Paulo II para que a renúncia fosse válida. E como ele não renunciou ao mônus, mas ao ministério em latim, no texto latino, bem, isso significa que ele não renunciou ao cháter. Por outro lado, as pessoas perceberam muito rapidamente que um Papa Emeritus nunca existiu e não existe no direito canônico. É um Bento XVI que guardou a carta branca que continuou assinando Pontifex, com a assinatura do próprio pontífice, o livro que ele coescreveu com o cardeal Sara para proteger. Na época do Senado da Amazônia para proteger, consagrou o celibato e ele assinou Pontifex Pontificum. E então, se ele assina com a assinatura do pontífice, ele diz que muitas vezes ele diz que só existe um papa, mas ele nunca diz qual. Bem, na verdade, era tudo uma forma de fazer aqueles que queriam entendê-lo entenderem que, na verdade, ele sempre foi o papa e que o outro era completamente inválido. Então você vê aqui, eu vou para o site em inglês latte, mas eu digito o link. Vou colocar o vídeo abaixo no Google Tradutor para que eu possa ler diretamente em francês. O Wikileaks descobre confirmação da infraestrutura da Primavera Católica de John Podesta. E a John Podesta é secretário de Hillary Clinton. E em meados de outubro de 2016, o Wikileaks começou a publicar uma série de e-mails hackeados do computador de John Podesta, o atual presidente da campanha presidencial de Hillary Clinton em 2016, ex-chefe de gabinete do presidente Bill Clinton e conselheiro do presidente Barack Obama. Os e-mails revelaram grande parte dos mecanismos políticos e incluíam uma série de cartas trocadas em 2011 entre vários membros da então equipe discutindo a Igreja Católica retrógrada e recalcitrante e, a citação, Igreja de Bento X, e se perguntando como a revolução poderia ser arquitetada dentro dela para que a Igreja se concentrasse menos em ensinar a verdade ao longo dos tempos e mais em costurar a era presente no meio dessas verdades. Em uma continuação agora famosa dessa linha de pensamento, um e-mail enviado a John Podesta em 2012 diz em parte o seguinte: então, basicamente, eles estão falando sobre o fato de que não estão muito felizes com o fato de os bispos se oporem à contracepção. E então eles colocam isso aqui em azul. Está colocado em azul. Precisa haver uma primavera católica na qual os próprios católicos exijam o fim da ditadura da Idade Média e o início de uma pequena democracia, um respeito pela igualdade de gênero na Igreja Católica. A essa sugestão de Sandy Newen, Podesta admitiu que agentes do partido de fato ajudaram a criar estruturas prontas para ajudar a mudar a Igreja. Então, este é um e-mail aqui que vem de Sentin e ele responde: criamos uma aliança católica para o bem comum. Criamos a aliança católica para o bem comum. Para organizar algo assim.
Mas acho que falta liderança para fazer isso. Como foi o Movimento Católico Unido, como o Movimento MPENG. Acho que isso terá que ser de baixo para cima. Como acontece em todos os movimentos de primavera. Existe a Primavera do Oriente Médio. Bem, tudo isso foi organizado por eles. Acho que tem que vir de cima para baixo, certo? Então é muito fácil. Vamos colocar um dos nossos lá. Então, o novo e-mail confirma que os católicos da Aliança para o Bem Comum de fato se encontraram com a equipe de transição de Obama e Biden em dezembro de 2008, enquanto o novo governo se preparava para assumir a Casa Branca. Então, agora eu vou voltar por um momento para uma parte que já coloquei na lista de reprodução sobre as aparições de reprodução sobre as aparições de Aola, e especificamente as profecias sobre Bento X, dadas pela Virgem em Aola, para que vocês percebam que houve ameaças de morte contra Bento X em 2012. E a Virgem já falou sobre isso. Ela explica que é porque há pessoas que querem destruir a Igreja do Senhor. Queridos filhos, meu mensageiro está autorizado a dizer estas palavras depois de receber uma mensagem secreta que publicará no dia 25 de março. Os homens que governam sentem sábios. Não se reconhecem guiados por Satanás. Entre eles está um grupo de planejadores que querem construir uma república universal. O plano deles é eliminar a verdadeira Igreja de Deus. Eles conseguirão isso rapidamente se o Mar de Pedra for abandonado. É por isso que estão anunciando a morte do Papa. Aí está. Então vou ao site do Diário e lá no ponto hit para mostrar a vocês porque a Virgem Santíssima falou sobre o fato de que a morte de Bento X foi anunciada durante o mês de fevereiro de 2012 e no dia 10 de fevereiro essa nota foi publicada no Diário Ilato. Vocês podem encontrar o link abaixo no vídeo. É impressionante ler em preto e branco um documento estritamente confidencial, publicado com exclusividade pelo El Fato, no qual um cardeal autorizado, o arcebispo de Como, Paulo Romeu, previu com inquietante certeza a morte do Papa para novembro de 2012. Uma morte que, pela certeza com que foi prevista, sugeriu aos cardeais interlocutores a existência de um complô para assassinar Bento XVI. A nota é anônima e data de 30 de dezembro de 2011. Temos a prova de que antes da renúncia de Bento XVI houve anúncios de sua morte e ameaças de morte. E, portanto, se voltarmos ao que disse a Virgem Maria, o plano deles é eliminar a verdadeira Igreja de Deus, o que eles conseguiriam rapidamente se o Mar de Pedras fosse abandonado. É por isso que estão anunciando a morte do Papa, mas sabem que não sabem mais estudar dentro de si mesmos como se salvar. João Paulo II ele conhecia o conteúdo do terceiro segredo. João Paulo II E então ele fez emendar o direito canônico para que a partir daquele momento que o Papa tivesse que renunciar, ele tivesse que dizer literalmente, eu renuncio ao ônus do Papa. Ou seja, eu renuncio ao fato de ser Papa, ao fato de ser Papa. Afinal, Bento X não renunciou à sua posição como Papa no Monte Sion. Ele escreveu renuncio ao ministério. A segunda coisa que André Chant mostra é que ele escreveu seu texto de forma a fazer uma espécie de profecia, onde ele diz que a partir deste momento em diante, em tantas semanas e dias, eu não terei mais um ministério. Escudeiro. Então ele profetiza que ele não o terá mais porque haverá um conclave que de fato será inválido. E ele o terá colocado em estado de sítio impedido. Porque no direito canônico, quando um papa mantém um ônus, mas não tem um ministério, é somente no caso de um sítio impedido. E um sítio impedido significa que o Papa está impedido de atuar como Papa. E por que o estão impedindo? Pois bem, porque ele tinha sido ameaçado de morte. Então eles tinham posto em prática um plano. João Paulo II e Ratzinger, que era na época o responsável pela doutrina da fé, foi o responsável por pôr em prática esse plano através da anti-usurpação de João Paulo II, que faria com que todos os acreditassem que ele tinha realmente renunciado. Então tem o falso Papa que chega e é então eleito e tudo que a máfia singular, que na verdade representava os eclesiásticos, desenvolveu. Mas tudo isso vem à tona, certo? É como de São Paulo, enquanto o catacônso, aquele que detém o mistério da iniquidade, estiver lá, o anticristo não pode aparecer. Mas assim que o catacônso é removido, então chega o mistério da iniquidade. E assim, para limpar tudo que está na igreja, dessas pessoas, daquilo que essas pessoas criaram, porque até então a igreja tinha se infiltrado na igreja por dentro, com seminaristas que depois se tornaram padres, depois bispos, depois cardeais. Então, o que sabemos sobre toda essa infiltração é como limpá-la. Bom, primeiro eles tinham que se tornar visíveis, ou seja, que eles viessem para a luz e para que o Senhor pudesse, então, fazer a sua purificação.
E Bento X permitiu isso ao se aposentar, mas continuando como Papa validamente eleito. E sabemos por um texto que foi encontrado por um médico nos Estados Unidos chamado Plano dos 33 Pontos para Destruir a Igreja por Dentro. Sabemos que existe um plano e ele foi publicado. Vou colocar o link abaixo em uma revista teológica, portanto uma revista muito conhecida. E então nesses 33 pontos, quando você lê, você vê que eles tiveram sucesso em quase tudo. Você sabe que eles devem remover os preços de Deus, que eles devem criar teatros nas igrejas para remover o sagrado, que eles devem proibir a comunhão na boca. Todos os seus passos são explicados. No ponto 30, eles vão colocar um dos seus no trono de pedra, Sientes. Enquanto ele não o colocar no trono, eles realmente têm que criticar o verdadeiro Papa na mídia em todos os lugares e falar mal dele. E minar sua reputação. Foi o que fizeram na mídia com João Paulo II e Bento X. Eles foram destruídos na mídia. Mas assim que o Papa deles estava no trono de pedra, pelo contrário, eles só deviam falar bem dele, por outro lado, atacar todos aqueles que atacavam o Papa deles. E foi isso que aconteceu. A ideia é que de repente só se ouvia elogios a Burgalho vindos de todo o lado. Colocaram-no na primeira página de todos os jornais, do Times, e até o Vaticano emitiu comunicados de imprensa na época da eleição de Burgalho, dizendo, com ele tudo vai mudar. Ah, como vocês sabem que com ele tudo vai mudar se vocês não sabem que ele é um de vocês? Bem, todos eles deveriam ter dado uma pista aos católicos. Mas muitos disseram a si mesmos, oh, maravilhoso! O mundo está se tornando amigo da Igreja Católica. Mas o mundo não pode ser amigo da Igreja Católica. É precisamente impossível para o mundo. Quando você vê que o mundo e a Igreja são amigos, então pesquise. É porque quem está lá é a Igreja falsa. É porque é impossível. E está na Palavra de Deus. Depois, há também as profecias dadas pelo Senhor no Apocalipse, e eu vou explicá-las a vocês um pouco mais tarde. Está na Palavra de Deus. Depois, há também as profecias dadas pelo Senhor no Apocalipse, e eu vou explicá-las a vocês um pouco mais tarde. Todas as diferentes profecias que foram dadas no Novo Testamento também. E depois, há as profecias dadas pelo Senhor através desses profetas do século passado, como, por exemplo, a bem-aventurada Anne Catherine Emmerich. Catherine Emmerich é uma mística que é estigmatizada e que será beatificada por João Paulo II e que tem várias visões, entre outras coisas, sobre o que ela chama de homens da demolição. Ela os vê com um tel e um avental. Vocês adivinharam de quem eu estou falando? E ela os vê destruindo. Toda vez que a pessoa se constrói na igreja, ela os vê destruindo com a mesma rapidez. E ela diz que, infelizmente, aqueles que constroem não são tão zelosos em construir quanto são em destruir os outros. Ela vê seus demolidores trabalhando. E então, numa visão, ela vê 2 papas. Eu também vi a relação entre os 2 papas. Eu vi o quão prejudiciais eram as consequências dessa falsa igreja. Eu a vi aumentar de tamanho. Hereges de todos os tipos estavam chegando à cidade de Roma. O clero local estava se tornando morno e eu vi uma grande escuridão. Então ela vê 2 papas e ela vê uma falsa igreja, enquanto há 2 papas. Eu vi que tudo relacionado ao protestantismo estava gradualmente tomando conta e a religião católica estava caindo em completa decadência. A maioria dos padres era atraída por doutrinas sedutoras, mas falsas. Jovens mestres e todos contribuíam para a obra da destruição. Naqueles dias, a fé cairia muito e ela só seria preservada em alguns lugares, alguns lares e algumas famílias que Deus protegeu de desastres e guerras. E ainda, em relação à grande igreja, vejo que muitos pastores se deixaram levar por ideias que eram perigosas para a igreja. Estão construindo uma igreja grande, estranha e extravagante. Vejo o Santo Padre em grande angústia. Ele mora em um prédio diferente do anterior. Ele admite apenas um número limitado de seus amigos próximos e temo que o Santo Padre sofra muitas outras provações antes de morrer. E vejo que a falsa igreja das trevas está progredindo. E vejo a enorme influência que ela tem sobre as pessoas. Então aqui estão algumas outras coisas que Catherine gostaria de dizer sobre esta falsa igreja. Ela, a nova igreja. A falsa igreja estava se tornando cada vez mais escura. Era apenas cinza no começo e tudo que era feito ali era como um vapor preto. Essa escuridão se espalhou para fora e todo o verde murchou. Várias paróquias nas proximidades foram invadidas pela escuridão e pela seca, e o prado a uma grande distância tornou-se como um pântano escuro. Então vi vários grupos de pessoas bem-intencionadas correndo para um lado do prado onde ainda havia verde e luz. Tudo nesta falsa igreja é fundamentalmente mau. É a comunhão dos professos. Não consigo expressar o quanto é abominável, pernicioso, e vão tudo o que eles fazem. Eles querem ser um só corpo em algo diferente do Senhor.
Um corpo, uma comunidade, se formou fora do corpo de Jesus, que é a igreja. Uma falsa igreja sem redentor, cujo mistério é não ter mistério. Tem uma visão em que viu os outros na falsa igreja, um edifício quadrado sem campanário, preto e sujo, com um teto alto. Eles estavam em grande intimidade com o espírito que ali reina. E esta igreja, cheia de sujeira, vaidade, sujeira e trevas. Quase nenhum deles conhece a escuridão em que ele trabalha. Tudo ali é aparentemente puro. Não é nada além de vazio. É cheio de orgulho e presunção e com toda a sua beleza é destrutivo e induz ao mal. Seu perigo está em sua aparente inocência. Viu o Papa em oração. Ele estava cercado de falsos amigos que muitas vezes faziam o oposto do que ele dizia. Viu o Santo Padre em grande tribulação e grande angústia que afetava a igreja. Viu-o cercado de traição. Querem tirar do pastor o pasto que lhe pertence. Querem impor alguém que entregará tudo aos inimigos. Então, tomada de raiva, ela levantou o punho e disse: seu patife alemão, espere, você não vai conseguir. O pastor está em cima de uma pedra. Vocês, padres, não se mexam. Vocês dormem e o aprisco das ovelhas arde por todos os lados. Vocês não fazem nada. Oh, como vocês choram por este dia. Vi que em certos casos de extrema aflição, o Papa tem visões e aparições. Quanto aos que hoje rejeitam o Papa, temamos que amanhã ele seja o primeiro a aclamar o sequestrador que se infiltrará no aprisco. Vi então que quando apresentaram o bispo da maneira que ele havia proposto, ele era um intruso apresentado contra a vontade do Papa e que não possuía legitimamente autoridade espiritual. Vi o que eu acreditava ser quase todos os bispos do mundo, mas apenas um pequeno número perfeitamente santo. Vi tudo o que diz respeito ao protestantismo ganhar cada vez mais domínio e a religião cair em completa decadência. Havia em Roma, mesmo entre os pré-labaneses, pessoas de sentimentos não ímpios que trabalhavam para o sucesso desse caso. Vi também na Alemanha clérigos mundanos e protestantes esclarecidos expressando desejos e elaborando um plano para a fusão das confissões religiosas e a abolição da autoridade papal. Ele estava construindo uma igreja grande, estranha e extravagante. Todos deveriam entrar para se tornarem membros e possuírem os mesmos direitos. Evangélicos, católicos, sexos de todos os tipos, seria uma verdadeira comunhão dos profanos, onde haveria apenas um pastor e um rebanho. Haveria um papa que nada possuiria e seria pago. Tudo estava preparado com antecedência e muitas coisas já haviam sido feitas. Mas na área do hotel não havia nada além de desolação e abominação. Muitas vezes vi o próprio Jesus ser sacrificado, crucificado no hotel pela celebração indigna e criminosa dos santos mistérios. E vi, diante de padres sacrílegos, o Espírito Santo colocado sobre o altar como um menino Jesus vivo, a quem ele cortou em pedaços com a pátina e a quem torturou horrivelmente. A missa deles, embora realmente realizando o santo sacrifício, parecia-me um assassinato horrível. Vejo os inimigos do Santíssimo Sacramento, que fecharam as igrejas e impediram que fosse adorado, trazendo sobre si um castigo terrível. Vejo os doentes em seus leitos de morte, sem padre, sem sacramento. Só uma igreja, a Igreja Católica Romana. E se só restasse um católico na terra, ele constituiria a única igreja universal. Isto é, católica, a Igreja de Jesus Cristo, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Bento XVI, quando foi eleito, disse uma frase bastante importante. Ele disse: rezem para que eu não fuja por medo dos lobos. Então ele sabe que há lobos ao seu redor e que esses lobos até assassinaram o Papa João Paulo I. Tentaram assassinar João Paulo II, que era protegido pela Virgem Maria, e ameaçaram assassinar Bento X. É importante saber que ele não teve toda a margem de manobra que gostaria de ter. É por isso que, por exemplo, foi impossível para ele revelar abertamente o próprio segredo de Fátima no ano 2000. Por outro lado, ele o revelou muito antes, quando ainda era responsável pela doutrina da fé. Graças a Monsieur Redo, bispo de Akita, que veio lhe contar sobre as aparições em Akita e que pediu que fosse feita uma investigação para ver se elas eram realmente de Deus. E depois de ler tudo isso, Ratzinger lhe disse: não há necessidade de fazer uma investigação. Tudo neste texto das aparições de Akita é o conteúdo do terceiro segredo de Fátima. E assim Monorito reconheceu as aparições de Akita, que são, portanto, aparições da Virgem no Japão nos anos 70 para uma morte e mudez nenhuma. E o conteúdo do terceiro segredo de Fátima é de fato revelado pelas aparições de Akita. Então você pode ir para a playlist do terceiro segredo de Fátima no meu canal e verá que é principalmente em inglês que explicamos como recentemente demos ainda mais informações sobre este terceiro segredo. Então estou dizendo que existem as profecias dadas pelo Senhor no Apocalipse.
No Apocalipse, falamos sobre o falso profeta, que é a segunda besta do Apocalipse, e a primeira besta, que é o anticristo. O falso profeta é aquele que prepara o caminho para o anticristo. Assim como João Batista preparou a vinda do Senhor. O falso profeta diz ao mundo para tomar a marca da besta e adorar o anticristo. E o falso profeta engana as pessoas e ele faz milagres. Ele tem 2 chifres. Ele parece um cordeiro, mas por dentro é um lobo. No Novo Testamento eu vou ler todas as passagens que dizem para você tomar cuidado com aqueles que virão. Jesus falou sobre isso em Marcos 13 e em Mateus capítulo 24, mas São Paulo também falou muito sobre isso em São Pedro 2. E eu vou colocar tudo isso no final desse vídeo. Por fim, tem as profecias dadas pelo Senhor não só no século passado, como uma Catherine Emmer que viu os 2 papas e ela disse que um deles era falso e que estava construindo uma igreja falsa. Mas tem também nesse século o Senhor que falou, entre outros, em Aola na Sicília. É por isso que é muito importante você ler e ouvir a playlist sobre as aparições de Aola no meu canal, onde o Senhor realmente revelou a totalidade do terceiro segredo e a virgem com ele. E ela explica que ela já tinha falado em Lislet, ela tinha dito Roma será a semente do anticristo e ela falou sobre isso. Em Fátima, mas não foi revelado. E ela falou sobre isso em Akita, ela falou sobre isso em Gurabendal e ela falou sobre isso em Abola. Então, e Antônio Soy mostra isso em seu livro Na Francesco, não é Francisco, que ele escreveu quase 1 ou 2 anos após a eleição de Borbulho e ele coloca muitos outros elementos muito importantes. Não posso contar tudo, mas entre outras coisas, houve uma paralisação do funcionamento dos bancos de contato no Vaticano por 2 meses, como pressão adicional que veio de muito alto escalão, e assim que Bento XVI renunciou, tudo voltou ao normal. Um vaticanista muito conhecido chamado Aldo Maria Val, que primeiro escreveu um livro de elogios a Francisco, a quem ele achava que poderia finalmente mudar tudo, porque ele era um Aldo Maria Val, modernista. E então, 3 anos depois de ter estado com ele em aviões e ouvi-lo falar, ele deu uma guinada de 180 graus e reescreveu outro livro para explicar por que ele estava distanciando-se completamente de Burgalho e que esse homem era muito perigoso. Vocês sabem porque ele o seguia por toda parte. Ele o ouvia e via que, na verdade, não, de forma alguma. Ele tem uma dupla face. Ele é um grande manipulador e o que ele está fazendo é destruindo a igreja. Queridos filhos, eu vim para dizer a vocês que parem com a violência e a paz retornará para vocês. Filhos temerários, eu vim para trazer a vocês a paz do meu filho e quem a conquistar, a mim me conquista. A mim me conquista. Rejeitem tudo o que é falso e sem valor. Saibam escolher entre os 2 caminhos. Um é quem lhe dá a vida e o outro é quem lhe tira. Estes são tempos difíceis. Saibam que seu planeta está em perigo junto com toda a sua humanidade. Eu os convido a deixar as coisas deste mundo. Só há um caminho que vocês devem seguir. O caminho do meu divino filho que lhes diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouçam estas palavras imutáveis. Mas em verdade, vos digo que verdadeiros lobos entraram no aprisco, causando dores e sofrimentos atrozes aos pastores da igreja. O culto a Deus está completamente arruinado porque o impostor quer se apropriar dele. Muitos de vocês estão perdidos em fazer a vontade dele. Nesta sessão, mostrarei a vocês como o Senhor nos alertou em sua palavra sobre o que está acontecendo agora. E é muito importante ler a palavra do Senhor e ser muito fiel a ela, para entender que há uma advertência que existe desde sempre em relação aos falsos profetas. Ela nos ajuda a discernir, entre outras coisas. Todas essas palavras nos ajudarão a discernir os momentos em que estamos vivendo e a discernir como reconhecer os falsos profetas. Em São João, primeira carta de São João, 2,18, filhinho sei. Esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está chegando, já existem muitos anticristos. E nisto conhecemos que é a última hora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Pelo contrário, aquele que é nascido de Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toque. Qualquer que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Na carta de Judas e Paulo aos Romanos, por que se introduziram no meio de vós certos homens que há muitos destinados para esta condenação, homens ímpios que transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Está na carta de Judas. Rogo-te, irmão, que tomes cuidado de São Paulo com aqueles que promovem divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que recebeste. Afaste-te deles. E maior escândalo do que o que acaba de acontecer na igreja? Do que a bênção do pecado.
Que maior escândalo e divisão causa isso? Quem é que está a cismar? Trata-se de quem, há um bom tempo, se afastou da comunidade cristã de Cristo Jesus. Pois há muitos que só agora estão a ver as coisas claramente, mas já faz muito tempo. Mas quem é que está a cismar do Senhor e da sua igreja? Então, aquele que, como diz São João, não se afasta da iniquidade e pratica o mal. E quem também quer levar as pessoas para esse mal. E o que ele nos disse para fazer? Não somente tomar cuidado com essas pessoas, mas ficar longe delas. Devemos ficar longe delas. A carta de São Pedro: haverá falsos profetas entre vós e também haverá falsos doutores entre vós, os quais introduzirão heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou, e trarão sobre si mesmos repentina destruição. Vós, pois, amados, que estáis advertidos, guardai-vos para que, pelo erro dos homens perversos, não descamis da vossa firmeza. Não vos deixeis confundir. Afastai-vos do mal. Também São Paulo diz a Timóteo: mas o Espírito diz expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo aparência de piedade. Doutrinas de demônios, que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Afasta-te desse. Tudo isso está nas epístolas de São Paulo a Timóteo. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, montuarão para si mestres segundo suas próprias concupiscências, tendo comichão nos ouvidos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Assim diz São Paulo aos Coríntios no Evangelho de Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Isto quer dizer que se disfarçam sob uma aparência aparentemente boa, como sabe Satanás. Mas, interiormente, são lobos devoradores. Pelos seus frutos os reconhecereis. Vamos colher uvas sobre os espinhos ou figos sobre cardos. Quando todos os homens falam bem de vós. Pois assim fizeram seus pais com os falsos profetas. Assim fizeram seus pais com os falsos profetas. Quando o mundo e a igreja se entregam a ela. Ai, é uma igreja falsa. Mas o pastor que não é pastor diz: Jesus, e a quem não pertencem as ovelhas, vê chegar o lobo, abandona as ovelhas, foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Quais as obrigações dos verdadeiros sacerdotes e pastores? Dar a vida para salvar as almas. Não é abandonar as ovelhas ao mercenário que entrou na igreja. Em verdade vos digo, diz Jesus ainda em São João capítulo 10, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Como Burgalu conseguiu entrar na igreja afastando o verdadeiro Papa? Então, quem não entra pela porta, quem sobe por outro caminho, é ladrão e assaltante. E as ovelhas do fundo, elas não seguem isso. Elas não seguem o estrangeiro. Elas fogem dele. Elas fogem, diz Jesus. Elas fogem para os montes. Elas fogem daquele cuja voz elas não reconhecem, porque elas não conhecem os estranhos. Elas seguem somente aquele que é o verdadeiro pastor. Quando vocês virem a abominação da desolação no santuário, fujam. Para os montes, partam. Porque é a abominação da desolação no santuário. E Jesus vai colocar no capítulo 13, como o profeta Daniel disse. Então Daniel, no Velho Testamento, fala da abominação da desolação. O sacrifício perpétuo é abolido. E dura 1.200, eu não sei quantos dias. Então, 3 anos e meio. É a abominação da desolação que o profeta Daniel fala. O que é? É a abolição do sacrifício perpétuo. O que é? Significa a abolição da Eucaristia, que é o sacrifício perpétuo de Cristo, que é perpetuamente repetido no lugar santo. Eles mudarão as palavras. Eles abolirão a Eucaristia. E quando vocês virem isso, fujam, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eles farão sinais e prodígios para enganar os escolhidos. Se possível, haverá milagres, diz o Apocalipse. Haverá prodígios que serão feitos pelo falso profeta e pelo anticristo, e as pessoas serão enganadas.
Muitos virão em meu nome. Em meu nome, isso significa que eles virão em meu nome. Eles dirão que são o Papa, que serão pessoas da igreja verdadeira, que trabalham para Jesus. E dirão que eu sou o Cristo. O anticristo fingirá ser o Messias, o Cristo. Eles enganarão muitas pessoas. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitas pessoas. Isso é Mateus 24, que na verdade é quase o mesmo que Marcos 13, o aparecimento deste grande poder. De Satanás, com todos os tipos de milagres, sinais e prodígios. De mentira, diz São Paulo aos Tessalonicenses. Haverá um grande engano, uma grande manipulação. No Apocalipse, falamos também dessas duas bestas, o falso profeta e o anticristo. Eu vi então da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, saírem 3 espíritos imundos, parecendo rãs. Depois vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Esta besta, esta outra besta que tem 2 chifres, é o falso profeta. E então a besta foi capturada, e com ela o falso profeta. A besta é o anticristo, a primeira besta. O falso profeta é a segunda besta. A besta foi capturada, e com ela o falso profeta que havia feito milagres diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no fogo ardente, tempos de fogo e enxofre. A marca da besta. Convido vocês a assistirem ao vídeo da tribulação. O anticristo nas aparições de Avola, porque a Virgem Santa explica claramente que a marca da besta será esse chip que nos será dado para fazer transações e que seremos obrigados a colocar sob a pele ou na testa e que devemos recusá-la ou perderemos nossa alma, diz o Apocalipse. Aqueles que receberem esta marca irão para o inferno. O falso profeta e o anticristo dirão às pessoas para receberem esta marca em 29 de maio de 2011. Meu filho, eu te saúdo e saúdo todos os fiéis que vêm com a alegria de sua salvação, que vocês viverão juntos mais plenamente em um futuro próximo. Fui enviado para anunciar ao mundo a visita de meu filho na terra. Ao mesmo tempo, haverá meu triunfo que celebrarei com todos vocês para que estejam prontos para receber meu filho. Façam tudo o que ele lhes disser. Ouçam sua palavra nas Escrituras. Seu gentil chamado em seus corações para estarem com ele. O coração de Jesus e meu coração estão unidos em um só coração. Ele convida todos os fiéis a se unirem a ele também. Todos querem a paz e aplaudirão a falsa paz. Como hoje a unidade de seu país foi aplaudida enquanto o povo está dividido em vários grupos e seus corações estão cheios de ódio. Tudo isso é representado pelo anticristo. Cada fase do seu plano será feita com a desculpa de protegê-los, mas, na realidade, é o meio dele tomar o controle de vocês e do mundo. Ouçam, meus filhos, o que eu lhes digo. Quando vocês forem obrigados a aceitar a marca desses homens em suas mãos e em sua testa para fazer transações, não aceitem. Será a marca da besta. Como eu lhes disse, todos aqueles que aceitam isso aceitam o mundo do diabo. Não a mim, é meu filho. Vocês devem primeiro buscar meu filho. Não importa o quanto isso lhes custe para salvar suas almas. O mundo tentará seduzi-los com prazer e não com coisas que visam salvar suas almas. Recuse-se a fazer parte desse materialismo. O que eu peço a vocês é contra a sua natureza, mas confiem em seus fundamentos espirituais e não em seus desejos carnais. Peço que permaneçam perto da minha igreja. Ela os protegerá. Busquem minha presença em todos que encontrarem. Respeitem-me em cada um deles, pois são consagrados a Deus. Eu estarei sempre com vocês, ao seu lado, para guiá-los a refúgios seguros nestes tempos presentes e futuros, nestes tempos maus, nestes dias difíceis que virão. Sejam fiéis. Confiem em mim e no meu filho. Eu os abençoo neste dia do final de maio, mês de Maria Imaculada. Agora, há também uma profecia muito importante de um grande santo, que é São Francisco de Assisi, que é conhecido em latim e que existe há muito tempo, que é reconhecido por todos aqueles que conhecem bem este santo. São Francisco de Assisi, em 1226, fez uma profecia sobre um cisma na igreja e uma tribulação futura. Então vou ler o texto para vocês. Tendo convocado seus irmãos pouco antes de sua morte, ele os avisou sobre as tribulações que viriam, dizendo: meus irmãos, hajam com coragem, sejam firmes e esperem no Senhor. Um grande tempo de tribulação e aflição virá, no qual choverão grandes perigos e embaraços temporais e espirituais. A caridade de muitos esfriará, e a iniquidade dos ímpios aumentará. O poder dos demônios será maior do que o habitual.
A pureza imaculada da nossa congregação religiosa e das demais será tão manchada que pouquíssimos entre os cristãos estarão dispostos a obedecer ao verdadeiro soberano pontífice e à Igreja Romana com coração sincero e caridade perfeita. No momento decisivo desta crise, um personagem não eleito canonicamente, elevado ao papado, esforçar-se-á habilmente por comunicar a muitos o veneno mortal do seu erro. Os escândalos se multiplicarão. Nossa congregação religiosa ficará dividida. Muitos entre os outros serão completamente destruídos porque seus membros não se oporão, mas consentirão no erro. Haverá tantas opiniões e divisões entre o povo e entre os inclers religiosos que, se esses dias maus não fossem abreviados como anuncia o Evangelho, até os eleitos cairiam no erro se isso fosse possível. Se semelhante furacão não fosse protegido pela imensa misericórdia de Deus, então nossa regra e nosso modo de vida seriam atacados mais violentamente por alguns. Terríveis tentações surgirão. Aqueles que foram severamente provados e bons receberão a coroa da vida. Ai eterno dos que forem lentos, depositando a única esperança na vida religiosa, e não resistirem firmemente às tentações permitidas para a prova dos eleitos. Os que, com fervor de espírito, se apegarem à piedade com caridade e ao alho da verdade, receberão perseguições e injúrias como desobedientes e cismáticos. Irão seus perseguidores enredados por espíritos malignos, que é uma grande homenagem a Deus matar e fazer desaparecer da terra homens tão maus. Logo o Senhor se constituirá em refúgio para os aflitos e os resgatará, pois nele esperaram. E então, para se conformarem com seu chefe, agirão segundo a fé e escolherão obedecer a Deus antes que aos homens, ganhando a vida eterna pela morte, não querendo consentir no erro e na perversidade. Não terão absolutamente nenhum medo da morte. Então a verdade será silenciada por alguns pregadores, enquanto outros a pisotearão e a negarão. A santidade de vida será tida em escárnio por aqueles que a professam exteriormente. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo não levantará um pastor digno, mas um exterminador. E por isso essa profecia existe em latim. Aí está. Vou terminar esse vídeo incentivando vocês a continuarem assistindo, caso ainda não tenham assistido, as profecias sobre Bento XVI dadas pela Virgem Avola. E já aviso que depois desse vídeo, eu vou fazer outro vídeo abordando todas as mensagens que Jesus deu a vaso na vida real em Deus, para nos avisar de tudo o que aconteceria, da presença do seu Papa e de outro que não é dele, de como o falso profeta agiria. Então, todas as profecias sobre o falso profeta dadas na vida real em Deus. Inscreva-se no meu canal, divulgue para seus pastores aqueles em quem você confia e que você sabe que amam a Deus. Pronto. Peço que orem por mim para que eu possa continuar fazendo o que o Senhor quer. Eu não gostaria de ter no meu coração nenhum julgamento sobre a pessoa em questão que tomou o lugar de Bento XVI. No entanto, penso que devemos permanecer na verdade e que nos encontraremos muito em breve para outros vídeos. E não esqueça de se inscrever, para dar aquele joinhazinho para dizer que vocês gostaram dos vídeos.